Medo de injeção, medo de agulha. E agora que nós estamos vivendo um momento de pandemia em que todos nós temos que ir tomar vacinas, esse medo tem sido explorado e comentado com um pouco mais de frequência. Você tem medo de tomar injeções? Você tem medo de tirar sangue, por exemplo? As agulhas te metem medo? Isso é normal? É o que a gente está perguntando agora, a partir de agora, numa entrevista, num bate-papo bem gostoso, com a Nathalie Bortinassi, que é psicóloga clínica e está com a gente agora no Simples Assim, ela que é de Monte Alto, no interior de São Paulo. Bem-vinda, Nathalie. Obrigada, muito obrigada, Gi. É um prazer estar aqui com vocês, falando sobre esse assunto, né, do medo de agulha, de injeção, ainda mais atualmente com a questão da vacinação, do Covid-19. Então, super importante nós falarmos sobre isso, né? Nathalie, as pessoas, eu conheço várias pessoas que realmente têm muito medo de agulha. Uhum, Então, passam mal diante da agulha, passam mal se precisam fazer uma coleta de sangue, por exemplo, ou mesmo sim. uma injeção simples. Como é Uhum, que as pessoas sabem que o medo que elas sentem é normal ou passa a uhum. ser fobia, como você disse, e, portanto, exige a atuação de um profissional? Sim. Se a gente for parar para pensar, né, desde quando a gente nasce, nós estamos ali entrando em contato com a agulha, porque a criança nasce e aí já vem, faz teste do pezinho, a questão da vacinação, e é algo que ela vai no susto, né? Então, a criança tá ali, de repente vem uma agulha, espeta, então ela sente dor, ela sente um desconforto, e aquilo, a nossa mente vai associando aquela sensação a algo ruim, que aí vai gerando medo e todo esse desconforto que a pessoa sente depois na vida adulta. Se você for conversar com alguém que tem esse medo, né, de injeção de agulha, ela não vai te conseguir, ela não vai te dar um exemplo assim de imediato. Ah, foi em tal dia, foi em tal situação que eu comecei a sentir esse medo. Provavelmente foi sim algum evento traumático que ela viveu, mas ela não sabe dizer ao certo quando isso começou. E aí, para virar fobia, né, tem um nome, é aikimofobia, o medo de injeção, de agulha, até mesmo de sangue. Muitas pessoas passam mal a ter contato com sangue, a ver. E a fobia, ela já é bem mais intensa, porque geralmente a pessoa, ela se paralisa, ela até mesmo desmaia se ela entra em contato, né, num ambiente hospitalar, num consultório médico. Ela até mesmo evita ir a consultas médicas por achar que, nossa, a medicação vai ser uma injeção, vai ser um soro. Então aí gera fobia, que é a aikimofobia. E aí, nesses casos em que gerou essa fobia, é preciso uma intervenção, Nathalie. Sim, geralmente o medo, ele já é um sinal de alerta, né? Então, se a pessoa ela tem um medo ali muito intenso, só o fato dela pensar em uma vacina, em uma injeção, ela já começa a sentir um desconforto até mesmo físico. Muitas pessoas sentem falta de ar, taquicardia, fica ali com tremor, pode dar náusea, pode dar sinais vermelhos na pele, como se fosse uma crise de ansiedade ou até mesmo um ataque de pânico, mas ele está associado a essa questão do medo, agulha e injeção. Então, já é um alerta para a pessoa prestar atenção que não está tão normal assim a reação dela frente a isso. Quando vira uma fobia, é sim bem importante que ela tenha um acompanhamento psicológico para ela entender, né, a fonte desse medo e até mesmo aprender a desenvolver comportamentos, habilidades para lidar com esse medo de uma outra forma, para ela conseguir ter recursos para enfrentar essa situação. Quais são, então, esses modos que ela precisa desenvolver? Ah, por exemplo, eu tomo de boa, só que eu não olho. Sim. Eu Uhum. dou uma viradinha assim. Meu Sim. medo é normal. Sim, acho que ninguém se sente 100% confortável no ambiente de hospitalar ou vacina, né? Aquele cheiro de álcool, aquelas luzes, a gente já fica um pouco apreensivo. Eu tomo injeção de boa, eu tomei a vacina, a primeira dose, eu tomo vacina sempre que preciso, eu dou o Uhum. sangue, e olha que a Sim, agulha da doação de sangue não é uma agulhinha muito simples. sim, Então, eu não, só que eu não posso olhar para a dita cuja enfiando em mim, que isso já me uhum. causa um mal-estar. Sim, Só que eu sei de muitas pessoas que não fazem nada disso, justamente porque elas não conseguem ficar à vontade. Fazem sim, somente numa circunstância muito radical, por exemplo, agora que estamos em pandemia, tem que tomar vacina. Então, sim, se obriga a ir tomar a vacina. Foi uhum. hospitalizado, precisa tomar um soro, se obriga a isso. Sim, Quais comportamentos, Nathalie, eu posso desenvolver, ou que sentimentos eu busco em mim para eu uhum. passar por isso de um modo menos traumático? Sim. É importante que a pessoa primeiro entenda o porquê daquilo.
A vacinação, por exemplo, né? Estamos numa pandemia, acho que agora estamos no momento que sonhamos desde o ano passado, a questão da vacinação, né? De começar a diminuir os casos, tudo isso que nós temos vivido. Então, entender a importância disso. Poxa, ela precisa de uma vacina para criar imunidade, para não ser contaminada com o vírus, então ela precisa começar a trabalhar a partir desse pensamento. É importante para ela. E aí ela pode trabalhar a questão de relaxamento, tanto mental quanto físico. Então, às vezes, trabalhar a respiração diafragmática, respirar bem profundamente, bem lentamente, relaxar os músculos, porque muitas vezes para vacinação a pessoa trava, né, o braço e aí o desconforto pode ser maior. Então, trabalhar o relaxamento muscular. Além disso, ela pode também, se ela tem um medo muito grande, ela pode pensar todo o trajeto que ela vai fazer até chegar ao posto de vacinação, por exemplo. Então, vai sair da casa dela, o horário que ela vai sair, o caminho que ela vai fazer, como vai ser quando ela chegar lá, que ela vai apresentar um documento, ela vai esperar um pouquinho, aí a enfermeira vai vir, vai passar um algodão, vai aplicar a vacina, ela vai sentir sim um desconforto, mas é só naquele período. E também seria interessante que ela levasse alguém junto com ela que passe segurança, porque às vezes sozinha fica mais difícil dela ter todo esse recurso para enfrentar. E alguém ali do lado dando apoio, motivando, reforçando a importância desse momento, ela vai se sentir mais segura e vai conseguir viver essa parte da vacinação, né? Nathalie, o que é que a gente faz para não incutir nos pequenos? Porque você disse que pode ter sido um trauma que desencadeou em algum momento da vida. E eu já vi mães dizendo aos filhos assim, não faça tal coisa, senão eu vou te levar para tomar injeção. Então já vai botando na cabecinha do ser que aquilo ali é uma coisa ruim. Então vamos lá. O que é que nós pais precisamos fazer com os nossos filhos, bebês ainda ou não, para não impor a eles esse tipo de fobia, esse tipo de medo? Sim. É ser sincero com a criança. Mesmo um bebê, ele não tem o entendimento de um adulto, mas se você for lá, depois de uma vacina, por exemplo, que a criança chorou, ficou desconfortável, você vai lá, dá um acalente para ela, tenta acalmá-la, pode explicar o que aconteceu, porque é bebê, mas ela já tem a capacidade de associar aquele momento. Então, poxa, foi ruim, mas depois minha mãe me pegou no colo, me deu um carinho, me deu um abraço, então ela teve um conforto após um desconforto. E com crianças que já têm um entendimento maior, jamais usar a injeção como uma forma de punição. Ah, você não se comporta, então você vai lá tomar injeção, você vai lá tomar um soro. Porque se no decorrer da vida a criança precisa de fato de uma injeção, de um soro, ela vai entender aquilo como algo ruim. Algo que já é desconfortável, vai ficar mais desconfortável ainda por estar associado como uma punição. Então, não usem injeção como forma de ameaça, de punição para a criança. Sejam sinceros, expliquem. Sim, filho, dói. A mamãe também sente desconforto, o papai também sente desconforto, mas é importante para você, para a sua saúde, para você ficar bem. Acho que a sinceridade é sempre a melhor opção desde pequeno. Muito bem, minha querida. Foi uma alegria ter você aqui com a gente. Infelizmente o tempo acabou, Obrigada. mas muito obrigada, Nathalie, por ter estado conosco. Eu que agradeço o convite, estou à disposição e foi um prazer.